Você já passou por algum castigo na escola? Por ter chegado atrasado, conversar muito, não fazer as tarefas, machucar um colega? Não? Fato é que a detenção escolar é um assunto muito polêmico, que é discutido por mais de anos ao redor do mundo. Muitos alegam que é algo necessário para disciplinar os alunos. Já outros dizem que os castigos mais prejudicam do que ajudam. Qual a sua opinião? Meu nome é Ivan Lima e por aqui você está prestes a descobrir os castigos mais pesados e insanos aplicados em escolas. Já vou começar com uma história para lá de absurda. Em fevereiro de 2020, uma menina de apenas 6 anos de idade, chamada Nadia King, foi encaminhada para uma unidade de saúde mental porque os professores consideraram que ela estava fora de controle. A administração da escola, que fica na Flórida, teria chamado um assistente social para avaliar o caso. A conclusão do profissional foi que Nadia era uma ameaça para si mesma e para os outros, pois estava atacando funcionários e depredando a escola. E o mais impressionante é que isso não foi legal, já que tudo aconteceu sob a Lei Baker, que é a Lei da Saúde Mental da Flórida. De acordo com o regulamento, as autoridades podem fazer esse tipo de avaliação para alguém que é considerado perigoso, tanto para si quanto para os outros. Eles até podem prender a pessoa por 72 horas. Acontece que a mãe de Nadia tinha colocado a filha nessa escola em específico porque alegaram que havia uma equipe para lidar com crianças que possuem necessidades especiais. E esse é justamente o caso de Nadia, que tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e passa por constantes mudanças de humor. Inclusive, a mãe disse que essa experiência deixou a criança bastante traumatizada. Após Nadia voltar para casa, a família começou a procurar uma nova escola para ela. Bom, outra situação que foi ainda pior que a de Nadia aconteceu em uma escola na cidade de Austin, no Texas. A aluna Sara Bustamantes, que tinha 12 anos na época, foi presa pela polícia depois de borrifar perfume no pescoço. O porquê? Os outros colegas de turma estavam fazendo bullying, dizendo que ela estava fedendo. Toda essa perseguição pelas outras crianças não fez nada bem para Sara, que declarou na ocasião ser uma pessoa estranha aos olhos dos colegas. Por causa do bullying, ela resolveu passar o perfume e isso gerou outra reação negativa, com as crianças dizendo que era o pior cheiro que já tinham sentido. Vendo a situação, a professora chamou a polícia, que retirou Sara da sala. Ela foi acusada de um delito criminal e, como se isso já não fosse inacreditável o suficiente, ainda a intimaram a comparecer ao tribunal. Na época, Sara já havia sido diagnosticada com déficit de atenção e transtorno de bipolaridade. E a prisão dela até que foi rápida, diga-se de passagem, pois a escola onde ela estudava tinha a própria força policial. Você não ouviu errado, não. Oficiais armados, responsáveis por manter a ordem na escola. Uma realidade encontrada em diversas instituições dos Estados Unidos e que gera discussões sobre a real necessidade deles nos corredores das instituições. Afinal, a professora poderia simplesmente ter advertido verbalmente Sara e os outros alunos, não é? Bom, em contrapartida, nem sempre as punições são tão dramáticas como essas duas primeiras. Algumas vão em uma direção totalmente contrária e aproveitam uma situação complicada para zombar os envolvidos. Olha só, em 2012, 2 alunos que estavam brigando em um colégio do estado do Arizona puderam escolher seus castigos: suspensão ou sentar no pátio e ficarem de mãos dadas por 15 minutos, na frente de todos os colegas. Como qualquer estudante faria, eles fugiram da suspensão e aceitaram o castigo mais inusitado. O que eles não imaginaram
era que várias fotos e vídeos seriam feitos pelos outros alunos, transformando o momento em uma piada na internet. Nas gravações, é possível ver os dois tentando esconder os rostos, enquanto alguns colegas dão gargalhadas e outros os ofendem verbalmente. Acabou que uma associação que cuida das escolas públicas da região emitiu um comunicado desaprovando as atitudes tomadas pelo diretor do colégio. Alguns pais também não concordaram, já que os adolescentes viraram alvos de insultos e xingamentos. Já outros apoiaram o castigo e acharam que só passando vergonha eles entenderiam que brigar tem consequências. Enquanto essa história no Arizona meio que foi um ponto fora da curva em relação à gravidade dos castigos, um caso no estado de Kentucky, em 2011, deixou muitos pais revoltados. Ao chegar para buscar seu filho na escola, Sandra Baker o encontrou do lado de fora da sala, preso dentro de uma mochila toda fechada. O motivo? Christopher Baker, uma criança autista que tinha 9 anos na época, não tinha feito uma tarefa. A mãe explicou que ouviu a criança chamando-a assim que se aproximou da sala. Inclusive, a mochila estava tão bem fechada que um assistente da professora precisou ser chamado para abri-la. E olha que ele ainda teve dificuldades, viu? Ao sair do castigo, Christopher estava muito assustado e com os olhos arregalados e todo suado. Na noite que se seguiu ao castigo, Sandra contou que seu filho estava muito chateado e se isolou em seu quarto, sem falar com ninguém. Para piorar a situação, alguns funcionários da escola disseram à mãe que aquele não tinha sido a primeira vez que Christopher foi parar na mochila de terapia, como foi apelidado o castigo. A escola chegou a argumentar que a criança tinha ficado presa por apenas 20 minutos, o que ninguém acreditou, já que ele ainda estaria lá dentro após a aula acabar. E mesmo se tivesse ficado 20 minutos, nada justifica uma punição desumana e cruel como essa. A repercussão do caso atingiu patamares nacionais e os professores envolvidos acabaram sendo demitidos da escola. São histórias tão inusitadas que até nos fazem pensar se realmente aconteceram. Vejam esse caso que teve como palco uma cidade de Oregon, nos Estados Unidos. O cenário é esse. A escola do seu filho, o local onde você imaginou que ele estivesse completamente seguro, toma a posição de envergonhar a criança porque ela simplesmente chegou um pouco atrasada. Essa é uma versão resumida da história de Nicole Garloff e seu filho Hunter Cimello, que tinha 6 anos na época. Como se já não bastasse Nicole estar passando por alguns problemas de saúde no fatídico dia de 2015, o carro dela ainda parou de funcionar. Só que ela deu um jeito e conseguiu levá-lo para a escola, chegando apenas alguns minutos atrasados. Nicole estava se sentindo mal pelo filho, que entrou na escola chorando porque sabia que receberia algum tipo de detenção pelo atraso. Nessa ocasião em específico, a culpa não era dele. Tudo bem que às vezes ele demorasse para se arrumar, mas não foi o caso naquele dia. Preocupada, ela decidiu ir até a escola na hora do almoço para ver se Hunter estava bem. Ao entrar no refeitório, ela ficou em choque quando viu seu filho, separado das outras crianças, sentado em uma mesa sem mais ninguém e com uma espécie de parede de papelão na frente dele, posicionada de forma com que ele não enxergasse os colegas. Logo ao lado, um copo com a letra D, de detenção. Havia sido colocado lá para deixá-lo com vergonha. Imagine-se no lugar de Nicole. O que você faria? Pois Nicole não deixou aquilo barato. Para ter provas do que tinha acontecido, ela tirou fotos de Hunter no cubículo da vergonha e logo as imagens tomaram conta da internet. Ao que parece, a escola tinha punido a criança daquela forma 6 vezes. Depois de encontrar o filho naquela situação chorando, Nicole decidiu que ele não precisava ver o restante das aulas do dia e o levou para casa. Com a repercussão da história, a instituição foi inundada de reclamações e a página do Facebook deles
chegou a ficar com apenas uma estrela na sessão de avaliações. Em meio a tudo isso, a família não se deu conta de que muitas pessoas se solidarizaram com a situação e se reuniram para ajudá-los. Quando o pai de Hunter foi buscar o carro de sua esposa na oficina, já esperando ouvir mais notícias, ele foi surpreendido com um novo veículo, comprado através das doações de empresários de cidades em Oregon e até com a ajuda de um apresentador de rádio local. Outras pessoas ainda ajudaram a arrecadar dinheiro para a manutenção do novo carro, um ano de troca de óleo e um vale combustível no valor de $100. Além disso, toda essa história fez com que a escola mudasse suas políticas de detenção e algumas regras sobre o atraso de alunos. Um caso que mostrou para uma criança que a luta não era só dela. Um forte abraço e até mais. Tchau!